Hoje nós seguiríamos na segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, falando exatamente sobre a desencarnação, especialmente as encarnações prematuras. Qual é o significado disso na vida das pessoas? Por quê? E André Luiz, nesse capítulo, ele apresenta conclusões, justificativas, motivos bem lógicos e que farão nos refletir e aceitar um pouco mais a realidade desta transitória vida que temos aqui. Podemos considerar a desencarnação da alma em plena infância como sendo uma punição das leis divinas, na maioria das vezes? Muitas existências são frustradas no berço, não por simples punição externa da lei divina, mas porque a própria lei divina funciona em todos nós, desde que todos existimos no hausto do Criador. Então, quando resgatamos alguma falta, a gente pensa em punição, né? Mas o resgate é aprendizado. Não existe um Deus vingativo ou um Deus punitivo. Frequentemente, através do suicídio integralmente deliberado, ou seja, quando eu calculo, premedito, ou do próprio desregramento, operamos em nossa alma desequilíbrios, quais tempestades ocultas que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima. Cargas venenosas, instrumentos perfurantes, projéteis fulminatórios, afogamentos, enforcamentos, quedas calculadas de grande altura e multiformes viciações com que as criaturas responsáveis arruinam o próprio corpo ou o aniquilam, impondo-lhe a morte prematura com plena desaprovação da consciência, determinam processos degenerativos e desajustes nos centros essenciais do psicossoma, o perispiritual, notadamente naqueles que governam o córtex encefálico, as glândulas de secreção interna, a organização emotiva e o sistema hematopoético. Então a gente acaba desregulando as glândulas endócrinas, o córtex, que é a área pensante da elaboração do pensamento organizado, a questão do comportamento emocional, como reagimos às dificuldades que são apresentadas, às facilidades que são apresentadas, às pessoas que são colocadas no nosso caminho, e ainda o sistema hematopoético, que é o sistema circulatório, que nós percebemos nas aulas anteriores tem uma vinculação muito forte com o perispírito. E aí eu trouxe, numa pausa do conteúdo de André Luiz, eu trouxe algumas imagens ilustrativas do efeito dessas viciações do nosso organismo. Uma mãe que é usuária de drogas, por exemplo, seja cocaína, seja cigarro, seja o álcool em demasia. O que acontece com o feto da criança, que surgirá deste ambiente uterino? Então, quando o feto é exposto, nós temos essa figura à esquerda, e quando ele não é exposto, nós consideramos como um centro controle, tá? À direita. Do lado esquerdo, o que a gente observa? Olha a dimensão dessa estrutura aqui. Compara com o controle. São tamanhos diferentes. Do lado direito, a gente tem mais massa dessa região cerebral. Olha, na região cortical, a região pensante, a gente observa a espessura dessa camada, que é a área mais nobre do nosso cérebro. Olha a espessura do indivíduo que não usa cocaína. É muito mais densa, muito mais rica. Olha a organização que faz da região central do cérebro quando o indivíduo é exposto.
e olha no indivíduo controle, né, na criança que não foi exposta ao ambiente materno rico de cocaína, de cigarro, de álcool. Olha que a conformação é diferente. E ainda, de uma forma bem leiga, essa substância branca cerebral, nós temos uma parte cinzenta, que são o copo dos neurônios, e a substância branca é um sistema de difusão de informações pelo cérebro. E olha como ela é avantajada no feto que não é exposto a essa situação, e olha como ela é reduzida no feto que é exposto a essa situação. Então nós podemos esperar, certamente, uma alteração de comportamento, uma alteração de funcionamento daquela criança que por uma atitude materna foi exposta a uma situação dessa. Graves consequências? Vai depender do mérito do espírito. Se as consequências serão mais atenuadas ou menos atenuadas. Mas é importante saber que a criança que foi submetida a essa situação, de uma certa forma, tem uma cumplicidade com esse espírito que a está gerando, do presente ou do passado, estão ligados. Quando o indivíduo usa a maconha, cannabis sativa, uma substância que tem sido pregada como uma substância inocente, da década de 60, em que aquela geração se expôs a uma grande quantidade de maconha, a maconha produzida naquele período tinha uma quantidade de componentes que são lesivos bem menor do que a maconha dos dias de hoje, que geneticamente modificada tem uma quantidade 20 vezes maior de substâncias tóxicas. Então, quando você usava no passado, você poderia sair do vício, conseguiria até sair desse vício, mas hoje é muito difícil e os estragos serão bem maiores. Então, nós temos muitos querendo usar de uma forma terapêutica, louvável. Em algumas doenças tem sido usado trazendo benefício, mas na forma recreativa, como muitos insistem, traz consequência. Por exemplo, o tamanho do hipocampo. O hipocampo é a estrutura que faz com que a gente armazene a memória recente. O paciente de Alzheimer tem uma atrofia dessa região e ele não consegue armazenar o que foi dito no minuto anterior, na hora anterior, no dia anterior. Então tem uma perda de memória. Já o paciente que é não usuário, olha o tamanho do hipocampo que o autor destaca numa coloração rósea. E o paciente que é usuário, numa região cortical bem parecida, há uma redução do tamanho hipocampal, com prejuízos sérios à memória, sem falar das outras alterações cerebrais que são observadas. Olha, a mudança de tamanho da região ventricular. Ainda, num cérebro normal, esse é uma ressonância magnética funcional que mostra irrigação, mostra algumas estruturas especificamente. Um cérebro normal, olha algumas estruturas que o autor delimita. Um cérebro que utiliza a cocaína, percebam a diferença do espaçamento, a diferença da coloração que marca o funcionamento celular. Percebam a diferença do tamanho da estrutura, a proliferação da estrutura, que muitas vezes vai gerar alterações de comportamento. E cumpre esclarecer que essa região mais central do cérebro, na altura dos olhos, com a divisão da nossa orelha, bem lá no centro, é que estão localizados os órgãos que determinam o nosso comportamento. Então, quando André Luiz fala das viciações que são perturbadoras e que vão trazer desajustes ao comportamento, elas vão afetar essa área, que também é uma área onde se encontra a epífise, que é a nossa glândula de comunicação com o mundo espiritual. Olha agora quando eu uso uma droga mais pesada, mais destrutiva e lesiva. Esse é um cérebro saudável da nossa esquerda. Olha um cérebro que é do indivíduo viciado em cocaína. Muda completamente a sua funcionalidade. E por último, a droga que não é bloqueada, a droga que você compra em qualquer boteco, a droga que é liberada, né?
no mundo inteiro. Não existe um controle quanto a isso na maioria dos países, exceto alguns países árabes. Então, a ressonância magnética de um indivíduo alcoólatra, tá? E o que é o indivíduo alcoólatra? Pode ser considerado alcoólatra. De acordo com a Associação dos Alcoólatras Anônimos, você precisou tomar uma dose de alguma coisa todo dia, você já é um viciado, você já é um alcoólatra. Quer dizer, eu posso ver e falar, não, hoje eu não vou tomar. Aí eu tenho controle sobre a situação. Mas se eu sentir aquele desejo irrefreável e todo dia eu preciso tomar uma lata de cerveja, tomar uma dose de pinga ou tomar qualquer outra bebida ou uma taça de vinho, eu já sou considerado por eles como um alcoólatra. Vamos lá no alcoolismo mais profundo. Veja os ventrículos, a alteração aqui do lado esquerdo, um controle, normalidade, né? E olha aqui o tamanho que fica o ventricular. O ventrículo é um espaço. À medida que eu aumento o espaço, eu reduzo a massa cerebral. Eu tiro neurônios ativos que desenvolviam algumas funções. E aí eu começo a ter alterações, sempre na região de comportamento, lá, região central, né? Eu começo a ter alterações que são significativas, né? Então ele destaca essa alteração aqui, que é mais gritante, nessa figura, ok? Num corte, e você percebe que a distância aqui já muda em relação a essa figura, numa mesma posição. Então, nós temos que refletir o uso sobre a quantidade de álcool que a gente vai se submeter. Se sentir que está levando para uma situação de vício, a gente tem que segurar firme e forte essa reação. Ante o impacto da desencarnação provocada, ele cita o exemplo de ingestão de tóxicos, soda cáustica para tentar o suicídio, excesso de comprimidos soníferos, traumatismos por objetos, balas, né, projéteis, então na cabeça, no coração, no ouvido, sem fim, de mil formas, enforcamentos. Dizer, o que vai acontecer, o que vai gerar isso em nosso destino, nossa vida, né? Ante o impacto da desencarnação provocada, semelhantes recursos da alma entram em pavoroso colapso, sob traumatismo para qual não há termo correlato na diagnose terrestre. Indescritíveis flagelações que vão da inconsciência descontínua à loucura completa. Senhoreiam essas mentes torturadas por tempo variável, conforme as atenuantes e agravantes da culpa. Por tempo variável, conforme os atenuantes e agravantes da culpa, induzindo as autoridades superiores a reinterná-los no plano carnal quais enfermos graves, em células físicas de breve duração, para que se reabilitem gradativamente, com a justa cooperação dos espíritos reencarnados, cujos débitos com eles se afinam, né? Como a gente falou agora há pouco. Eis porque um golpe suicida no coração, acompanhado pelo remorso, causará comumente diástase hemorrágica, quer dizer, uma hemorragia espontânea, com perda considerável da protrombina do sangue naqueles que renascem para a recuperação do corpo espiritual em distonia, em desarranjo, um corpo perispiritual portador de uma enfermidade. Exemplo que ele está citando aqui, ele está se referindo ao quadro de hemofilia. Algumas pessoas nascem com essa perturbação e a vida não é muito longa. Hoje, já com avanços da medicina, você consegue transfundir ou usar medicamentos que têm fatores específicos da coagulação e consegue manter a coagulação. Mas o indivíduo não pode se cortar, o indivíduo não pode se machucar, que ele vai ter sempre uma dificuldade de sangramento. Eu fiquei sabendo uma vez de um pai que, sabendo que o filho tinha essa hemofilia, ele mandou fazer todos os móveis da casa sem canto. Porque se a criança, conforme fosse crescendo, batesse a cabeça, sangraria e seria uma situação potencialmente de risco para essa criança, né? Alguns no passado que precisavam de transfusão sanguínea, no caso do Enfio, por exemplo, é aquele cartunista que é do tempo dos mais antigos, não dos mais novos, né?
o enfio, numa das transfusões, ele acabou pegando uma doença transfusacional, um vírus, se eu não me engano foi o HIV, e isso levou ao óbito por um outro motivo. Então, de acordo com André Luiz, essa situação de sangramento frequente e excessivo é dado por conta de lesões no coração que fizemos, né? O autoenvenenamento ocasionará, nas mesmas condições, deploráveis desarmonias nas regiões psicossomáticas correspondente à medula vermelha. O que é a medula vermelha? Medula vermelha é uma medula que está dentro do osso, é o chamado tutano, e é responsável por fazer células sanguíneas, produzir células sanguíneas. Então, se você se envenena, você desregula a medula óssea. Consequentemente, pode surgir casos de leucemia, aqueles casos mais complicados de doenças sanguíneas, conturbando o nascimento das células, nascimento das hemácias, que são as células vermelhas do sangue, responsável pelo transporte de oxigênio, tanto em sua evolução intravascular, como dentro dos sinusoides, como também na sua constituição extravascular. Ou seja, dentro do vaso, dentro do fígado, dentro da medula óssea, nas regiões onde o sangue é processado, tá? No retículo, gerando as distrofias congênitas do eritrócito, né, o eritrônio, com hematopatias graves. Por exemplo, temos as talassemias, anemia falciforme, doença difícil, que o indivíduo, quando fica exposto a uma baixa percentual de oxigênio, por exemplo, uma despressurização de um avião ou uma região de grande altitude, as células adquirem o formato de foice, normalmente elas são redondas e permite a entrada do oxigênio. Quando elas adquirem o formato de foice, elas ficam pegajosas e uma gruda na outra, de tal forma que faz grumos, os grumos se deslocam pela circulação e entopem os pequenos vasos, gerando dores terríveis em todo o corpo. Então, é uma das doenças que afetam o sistema hematopoético, tá? Os afogamentos e enforcamentos em identidade de circunstâncias impõem naqueles que os provocam os fenômenos da incompatibilidade materno-fetal, em que chamamos os fatores de RH, de modo geral, após a primeira gestação. Permitem que a hemolisina alcance a fronteira placentária, sintonizando-se com a posição mórbida da entidade reencarnante, ali externare na eritroblastose fetal em suas variadas expressões. Então, nessa incompatibilidade sanguínea, é quando a mãe é RH positivo, a criança é RH negativo, há uma diversidade do sangue dos dois, do RH, porque o sistema é A, B, O, AB. E neste ABO-AB, que são os 4 tipos sanguíneos, nós temos lá o RH positivo e o negativo. Então, a maioria das pessoas aqui são A positivo. Algumas são O negativo. O mais raro de todos é o AB negativo. Então, esse negativo ou esse positivo é chamado de fator RH. E vem essa sigla do RH do macaco rhesus, onde foram feitos os experimentos. Esse fator, quando há uma incompatibilidade com a mãe, gera essa doença no feto, que a criança do sangue o sangue da criança deve ser renovado rapidamente e a mãe deve tomar uma vacina para que possa gerar novos filhos. E o voluntário esfacelamento do crânio, a queda procurada de grande altura e as viciações do sentimento e do raciocínio estabelecem no veículo espiritual múltiplas ocorrências de arritmia cerebral, que revelam nos doentes renascituros através da eclâmpsia, que são convulsões, tá? E que a mãe, né, pode ter convulsões e hipertensão, e no bebê a tetania dos latentes, da hidrocefalia, da encefalite letárgica, das encefalopatias crônicas, da psicose epilética, da idiotia, do mongolismo, de várias morboses, morbose é doença, oriundas da insuficiência glandular. Então, mexeu com o cérebro, tentou suicídio afetando a região cerebral, a consequência na próxima vida, seja de muito tempo ou pouco tempo, será uma alteração cognitiva importante, né, do pensamento. Claro que não está,
claro está que não relacionamos nessa sucinta apreciação os problemas do suicídio associado ao homicídio, os quais muitas vezes se fazem seguidos em reencarnação posterior do infeliz por lamentáveis reações com a morte acidental ou violenta na infância. Então, o que é o homicídio, suicídio associado ao homicídio? Vou lá, mato a mulher, mato o filho e em seguida dou um tiro na cabeça. Como está sendo muito comum, a gente vê isso na mídia hoje, infelizmente, né? Traduzindo, estação inevitável no ciclo de resgate. No que tange, porém, as moléstias mencionadas, surgem todas elas nos mais diferentes períodos, crestando, ou seja, acabando a existência do veículo físico, via de regra, desde a vida em útero até os 18, 20 anos de experiência recomeçante. E como vemos, são doenças secundárias, porquanto a etiologia que lhes é própria reside na estrutura complexa da própria alma. Quer dizer, secundárias é uma atitude que a gente tomou no passado e geralmente não passa muito tempo de vida. A gente vê que essas dificuldades acentuadas, crianças que nascem com esses graves defeitos, elas duram pouco tempo. À exceção do Down, cujos avanços tecnológicos hoje e de tratamento, graças à boa medicina de Deus, né, a essa bênção divina nas nossas vidas, permite que você tenha Down, que não passava dos 20 anos de idade, hoje tem Down com 60 e poucos anos de idade, mantendo a vida durante esse tempo na face da Terra. Tá? E observando que eles acabam desenvolvendo um certo grau de inteligência, considerável grau de inteligência, mas sendo limitado somente em alguns quesitos, quer dizer, a misericórdia divina atuando, né? Urge ainda considerar que todos os enfermos dessa espécie são conduzidos a outros enfermos espirituais, os homens e as mulheres que corromperam os próprios centros genésicos pela delinquência emotiva ou pelos crimes reiterados do aborto provocado, em existência do pretérito passado. Então, se existe esse espírito para reencarnar, quem os vai receber, né? Esses espíritos. Então, tem que ver aí, vamos achar mulheres e homens que abusaram também do centro genésico, que têm graves defeitos, são delinquentes, né? Em relação aos seus crimes e corpos, e aí eles vão assumir essas crianças transitoriamente, servindo na condição de atendentes e guardiões de companheiros que também se compuscaram perante a eterna justiça. Se recuperem a seu turno, regenerando a si mesmo pelo amoroso devotamento com que lutam e choram, no amparo aos filhinhos condenados à morte ou atormentados pelo berço. Essa luta, ela é muito interessante. Segundo observamos, portanto, as existências interrompidas no alvorecer do corpo denso raramente constituem balizas terminais de prova indispensável na senda humana, porque na maioria dos sucessos em que se evidenciam, representam cursos rápidos de socorro ou tratamento do corpo espiritual desequilibrado por nossos próprios excessos e inconsequências, compelindo-nos a reconhecer com o apóstolo Paulo que o nosso instrumento de manifestação, seja onde for, é templo da força divina, por intermédio do qual, associando corpo e alma, nos cabe a obrigação de aperfeiçoar-nos, aprimorando a vida na exaltação constante de Deus. Epístola aos Coríntios. E o mentor da casa hoje permitiu a manifestação de uma entidade que manda uma mensagem belíssima, falando exatamente sobre isso, do cuidado que temos que ter com a saúde e da responsabilidade, tá? Com os nossos corpos, bem ao encontro do que Paulo está dizendo. Há casos de desencarnação, estando o espírito desdobrado, por exemplo, nas zonas umbralinas e o corpo em estado comatoso. Então essas situações assim, que a gente fica muito apegado, gerando um sofrimento brutal para a família, traz uma consequência triste. Então o indivíduo está lá na UTI, o corpo está em estado comatoso, mas o espírito já está lá no umbral. É possível isso? Isso pode acontecer perfeitamente do ponto de vista de exteriorização do pensamento,
Porque o céu e o inferno, exprimindo equilíbrio e perturbação, alegria e dor, começam invariavelmente em nós mesmos. Os espíritos encarnados que sofrem desequilíbrio mental de alta expressão voltam imediatamente à lucidez espiritual após desencarnação? Isso nunca sucede, porque a perturbação dilatada exige a convalescência indispensável, cuja duração naturalmente varia com o grau de evolução do enfermo em reajuste. Exemplo, o indivíduo tem Alzheimer, perdeu a memória, apaga, ela não sabe nem quem é ele, né? É um vazio absurdo. Tem um médico que foi relatando, descobriu que estava com a doença e foi relatando tudo o que ele sentia. Ao longo do desenvolvimento da doença, enquanto ele pôde, ele deixou um diário, anotando o que é, quais eram os sentimentos. E realmente, a sensação de estar perdido, de não saber quem é tenebrosa. Esse indivíduo, ao desencarnar, ele vai lembrar exatamente quem ele era? Não, ele vai ter as últimas, mas ele vai se recuperar em quanto tempo? Depende do estágio evolutivo dele. Se for um espírito mais evoluído, mais preparado, ele se recupera mais rapidamente. Então fica a dica aí, que foi psicografada em Uberaba, 18 de junho de 1958.